tem no livro um instrumento essencial para a transformação da sociedade e a implantação de novos patamares vivenciais. A livraria, distribuidora, editora e o Clube do Livro da FEBS proporcionam obras que semeiam luz nos corações e nas mentes desde 1954, amparando as criaturas na sua jornada de evolução. Somos o fruto da união e da unificação dos espíritas do Rio Grande do Sul. Nós somos a FEBS, a família espírita gaúcha, ao encontro da grande família universal. Boa noite a todos. Meu nome é Jackson. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, neste que é um dia muito especial. Primeiramente, queremos homenagear a todas as mulheres presentes ou as internautas, pois hoje comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Se me permitir, eu vou tirar. Então, parabéns, mulheres, pela doçura e pelo amor que semeiam diariamente. Certamente, todas auxiliam na construção de um mundo melhor. Por isso, agradecemos imensamente a cada uma de vocês. Muito obrigado. Hoje também comemoramos, através da nossa palestra inaugural, que teremos logo em seguida, o retorno oficial das atividades nos grupos de estudo de Espiritismo no ano de 2022. Por isso, agradecemos imensamente nosso palestrante, Gabriel Salum, por ter aceitado o convite e estar conosco nesta noite. Muito obrigado, querido amigo. Em nome da área do estudo do Espiritismo, a qual tenho a alegria de conduzir, vim dizer que somos uma equipe composta também pelas queridas amigas Valéria Knop, que está aqui conosco na frente, e também pela Marcela Villanova, que infelizmente, por problemas profissionais, ela não pode estar presente neste momento. Antes, estendo o seu abraço carinhoso a todos vocês. A área de estudo da nossa casa é responsável por coordenar, orientar, estimular e auxiliar os estudos em 19 turmas, que somam em torno de 200 estudantes, o que, para nós, parece um número bastante considerável quando falamos em um centro espírita. Assim, é com muita alegria que acolhemos para mais um ano de atividades voltadas ao estudo, todos aqueles que já são estudantes e especialmente os novos integrantes das turmas de introdução ao estudo da doutrina espírita, o IED, que são todos aqueles que iniciam nesta data a sua caminhada de estudo aqui em nossa querida casa. Sejam todos muito bem-vindos também. Agora, rapidamente, nós gostaríamos de apresentar os facilitadores destas 3 novas turmas de introdução, que são oferecidas neste ano de 2022 pela nossa casa. Nós temos na terça-feira
à noite às 20 horas, a Nara Bueno, nossa coordenadora, que está ali. Muito obrigado, Maria. Temos na quinta-feira, às 20 horas, o estudo em formato online com a nossa querida amiga Marília. E no sábado, no presencial, às 15 horas, com a Luciana Nascimento. Boa noite. E para concluirmos, gostaríamos de apresentar também os novos facilitadores de Tomo 1, que são as turmas destinadas a atender especialmente aqueles estudantes que cursaram, frequentaram o IED ou a introdução no ano passado, que são o Ivanor, na segunda-feira às 18h30, não chegou ainda, desculpa, e também na quinta-feira às 20 horas, a nossa amiga aqui no formato online, Jucenara, também não chegou ainda. Enfim, nossos agradecimentos a todos esses voluntários pela disposição de auxiliarem nesta grandiosa tarefa de evangelização de adultos. Nosso muito obrigado, queridas amigas facilitadoras. Nesse momento, eu chamo a nossa querida presidente, Cíntia Rama, para fazer uso da palavra e logo em seguida proferir a nossa prece inicial. Com licença. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos com o coração em festa. É um momento de muita alegria, o reencontro. E aqui, em nome da diretoria executiva, por mim representada, Cíntia Rama, eu, em nome também, quero apresentar para vocês as minhas colegas, parceiras para este biênio de gestão, onde com muita vontade estamos junto com vocês, a Bernadette Cavion, a Beba, nossa vice-presidente. Temos a nossa secretária, Tiziana Nascimento, e a nossa tesoureira, Marília Ribeiro. Nós saudamos a todos vocês, saudamos ao Gabriel Salum, que aceitou o convite, saudamos ao povo que nos acompanha pela rede social, seja bem-vindo. E neste clima de alegria, nós vamos agora serenar o nosso coração. Convido a todos para sintonizar, elevar o pensamento, a espiritualidade que já estava preparando este ambiente. E nesta ambiência cheia de amor, de fraternidade, nós rogamos ao diretor espiritual desta casa de oração a abertura da atividade da noite de hoje. Bênçãos para todos nós. Que assim seja. Então, pessoal, é com muita alegria que recebemos hoje para a nossa palestra inaugural Gabriel Nogueira Salum, ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a FERGS, e atual diretor da área de comunicação da nossa querida Federativa Espírita Estadual. Incansável trabalhador do movimento espírita, também é voluntário no Centro Espírita Leon Denis, em Porto Alegre. E profissionalmente é advogado, especialista em direito público e em direito e processo penal. Gabriel nos falará sobre a importância do estudo do Espiritismo em nossas vidas. Querido amigo, seja bem-vindo. A palavra é sua. Muito obrigado. Me acomodar aqui, posso puxar para cá? Pode dizer. Com licença.
Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Estou muito feliz e especialmente emocionado nesse momento. Quero abraçá-los, queridos, em nome da Casa do Espírita Gaúcho, dessa família que somos a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. O faço também em nome da nossa diretoria executiva, do nosso presidente Antônio Nascimento, que quando soube que estaríamos aqui hoje, pediu que abraçasse a cada um de vocês, em nome desta grande fileira cristã que tem a sublime tarefa de difundir o Espiritismo no solo gaúcho. Eu estava aqui, Cíntia, amigos queridos, observando os movimentos da casa e sentindo a ambiência espiritual que nos cerca e recordando, meus amigos, que houve instantes na história do cristianismo em que as nossas reuniões se tornaram muito difíceis, em que os primeiros cristãos, tão logo se iniciaram as perseguições, eles tinham que se reunir, às vezes às escondidas, mas jamais a dificuldade de se encontrarem fisicamente fez com que arrefecesse o ideal e os laços de união, de amor e fraternidade que mantinham entre si. Tanto que nós estamos aqui hoje como herdeiros desses ceareiros das primeiras horas e também passamos por alguns períodos em que tivemos ainda mais dificuldade de nos encontrarmos fisicamente do que estamos tendo agora. Esse momento é muito especial para todos nós. Nós queremos também, Jackson, querido, homenagear estas almas que estão encarnadas hoje como mulheres e reconhecer a maternidade, essa maternidade que ela é afetiva acima de tudo, como sendo um grande ingrediente de doçura e de criação também, de co-criadores que todos somos. Meus queridos amigos, estudar o Espiritismo, isso que nós estamos fazendo aqui agora, é uma bênção. É o que de melhor cada um de nós poderia estar fazendo agora pelas suas vidas e pela sua trajetória espiritual. O nosso mestre e amigo Jesus, ele que é a modelo e guia da humanidade, proferiu, sabemos bem, em determinado momento da sua trajetória entre nós, fisicamente, porque espiritualmente essa é uma trajetória que não cessa. Esta frase, conhecem? Já leram esta frase em algum momento? Vamos ler todos juntos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você que está em casa pode ler também com a gente, pode ler mentalmente, pode ler conosco aqui, porque estamos todos juntos pelos laços da tecnologia e do amor também. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quantos significados existem nessa afirmativa? Embora a frase seja muito conhecida, nem sempre nós paramos, nós nos detemos um pouco mais no contexto em que ela foi trazida. Esse trecho, ele está no Evangelho de João, como está ali na nossa referência, no capítulo 8, versículo 32, mas em uma passagem que está intitulada Jesus e Abraão. Jesus disse essa frase no momento em que ele conversava com os seus seguidores e eles justamente se diziam filhos de Abraão, trazendo nisso uma certa distinção. Jesus conversava com eles, dizia que deveriam segui-lo e que ao conhecerem a verdade os libertaria. E eles ficaram perplexos e até um pouco contrariados com aquela afirmativa. E disseram, mas como assim? Nós somos filhos de Abraão, falando de uma descendência espiritual, e nunca fomos escravos. Por que é que o Senhor está dizendo que nós seríamos libertados se nós nunca fomos escravos? E ele respondeu, aquele que anda em pecado é sim escravo. O termo pecado ele tem nos acompanhado há muitos séculos, não é? E ele ganhou até um significado, uma conotação que para nós ela não é hoje muito bem aceita em termos de reflexão, mas nós já podemos nos libertar disso também. Uma vez que pecado só significa desvio, é um desvio de rota, é alguma escolha nossa que de alguma forma nos distancia daquele propósito que está na consciência de todos nós,
conforme nos assegura a questão 621 do Livro dos Espíritos, quando nos diz que a lei divina, ela não está gravada em livro algum, ela está gravada essencialmente na nossa consciência, que é um atributo do Espírito. Pois bem, então afirmava Jesus que aquilo que pode realmente ser para nós uma verdadeira escravidão ou uma prisão são os nossos equívocos. São as nossas escolhas que se distanciam daquela lei que ele mesmo, quando indagado, resumiu, dizendo-nos: o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o que mais? E ao próximo como a si mesmo. Afirmando que este grande mandamento, composto de duas partes, o amor a Deus, o amor ao próximo e o auto-amor, trazido como referência, ele encerra, ele resume toda a lei e os profetas. Ele estava nos dizendo que tudo quanto nós já havíamos conhecido de revelação da lei divina até aquele momento, poderia ser resumido nesta lei, que é a lei de amor, neste mandamento, que é o mandamento de amor. Então, quando nós, de alguma forma, esquecemos, ignoramos, enganamos a nós mesmos e deixamos de viver o amor em todas as suas expressões, isso funciona para nós como uma algema. Isto funciona para nós como um tipo de escravidão que acaba nos submetendo a sermos muito menos do que aquilo que verdadeiramente somos. Acaba nos fazendo esquecer por séculos, muitas vezes, de que todos somos criaturas destinadas à perfeição relativa e à felicidade. Quem aqui quer ser feliz? Eu quero. Só 5, 6, 7. O pessoal lá de trás também quer ser feliz. Você que está em casa com a gente também. Eu também quero. Nós todos queremos. Mas é preciso compreendermos o que é a felicidade real. Pessoas livres são felizes. Então Jesus vem nos afirmar que era necessário que conhecêssemos a verdade, a fim de que ela nos libertasse de nós mesmos e, enfim, pudéssemos ser criaturas felizes como todos nós sonhamos. E nós temos uma alma especialmente dedicada à divulgação do Evangelho de Jesus, chamada Paulo de Tarso. Conhecem Paulo? É uma criatura inspiradora. É uma das grandes transformações que nós conhecemos na trajetória do cristianismo. E Paulo viveu algum momento, de certa forma, parecido com esse que nós estamos vivendo aqui. Porque na época de Paulo não se tinha uma pandemia como a que tivemos. Mas o que aconteceu é que as eclésias, que são as igrejas, as comunidades cristãs primitivas, elas estavam surgindo aqui, acolá, em toda parte. E em determinado momento, ele, que se destinava a visitar, a fundar centros espíritas, podemos dizer assim, porque eram núcleos cristãos, ele que se destinava a fazer isso caminhando, naufragando muitas vezes, andando em lombos de animais, chegou a desesperar-se, a ficar muito triste, a cair em pranto, porque ele não estava conseguindo atender a todos. Paulo viveu isso. Quando essa narrativa está na obra Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada por Emmanuel, quando ele, ao prantear, porque não conseguia atender, eles chegavam comunicados de que algumas tinham necessidades materiais, outras espirituais, outras tinham conflito, outras estavam talvez por fechar, outras estavam em perseguição, e ele chora, e quem se aproxima dele é o próprio Cristo, dizendo a ele: usa os poderes do Espírito. Foi quando Paulo começou a escrever as cartas. As cartas de Paulo nascem da necessidade de união e de unificação dos núcleos cristãos, da necessidade de que eles se comunicassem entre si. As cartas são o que é a internet para nós hoje, o que é a tecnologia para nós hoje, os poderes do Espírito, aquilo que nós somos capazes de conceber pela inteligência e pelo coração, a fim de nos comunicarmos e vivermos como irmãos. E nessas cartas ele escrevia a povo por povo, a núcleo por núcleo,
E em determinada carta, ele nos falou especialmente da liberdade. A liberdade que tem inspirado também a nossa reflexão dessa noite. Essa carta foi escrita aos Gálatas. E lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, Paulo diz o seguinte: é para a liberdade que foi que o Cristo nos libertou. Permanecei firmes, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. Veja como ele retorna ao próprio contexto original do Evangelho de João e destaca essa circunstância de que nós precisávamos cultivar a liberdade, mas uma liberdade sã, uma liberdade verdadeira, a fim de que não voltássemos ao jugo da escravidão. E o estudo do Espiritismo se relaciona com tudo isso de que forma? Afinal de contas, o nosso tema é a importância do estudo do Espiritismo nas nossas vidas. Pois bem, meus amigos, a grande venda que nós podemos colocar nos nossos olhos, a grande algema que nós podemos carregar ao longo de séculos e séculos, porque somos espíritos imortais, a pior de todas as prisões é a prisão da ignorância. Nós ainda temos visto hoje no mundo o que ela é capaz de produzir. Os contextos lamentáveis em que nós nos inserimos, por desconsiderarmos questões elementares acerca de nós mesmos, da vida e do universo. Estudarmos a doutrina espírita, que foi essa decisão bonita que nós tomamos e por isso nós estamos aqui hoje, significa sim conhecer a verdade, a fim de que a verdade nos liberte. A lei divina tem sido revelada à humanidade de acordo com o estágio de maturidade espiritual que nós temos. Então, a primeira revelação da lei divina para a humanidade nós vamos encontrar lá através da mediunidade com Moisés, naquilo que vamos conhecer pelos 10 mandamentos. Lembram dessa época? A gente já existia. Não é? Nós estamos bem conservados, assim, né? O ano passado eu ouvia isso, estávamos comemorando o centenário da festa, e dizia, mas ninguém diz que a gente está com 100 anos, né? Mas nós estamos com muito mais, nós estamos com 3, 4, 5 mil anos, que dirá. Mas a primeira revelação da lei divina, ela nos chega porque nós vivíamos à época um estado de semi-selvageria, de força bruta. Isso está dito no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, não me destruir a lei. E por isso que os nossos mandamentos lá com Moisés, vocês já viram que eles são sempre mandamentos negativos, no sentido de dizer o que não fazer. Não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não pronunciarás o nome de Deus em vão. Por que o não? Porque o nosso embrutecimento espiritual precisava encontrar primeiramente freios àqueles ânimos. As noções que a primeira revelação traz são noções de justiça, essencialmente noções de justiça. Mas nós não damos mais. Nós, depois de um milênio da primeira revelação, temos a segunda revelação da lei divina com Jesus. E Jesus nos traz uma revelação que é caracterizada essencialmente pelo amor. É Ele que vai nos dizer, portanto, que amar a Deus e amar ao próximo e a si mesmo resumia tudo aquilo que a humanidade tinha tido revelado para si. É Jesus que chama a Deus de Pai e vai transformando aquela imagem do Senhor dos Exércitos, vai transformando aquela nossa noção de uma ira divina que nos castigaria, para compreendermos que Deus é um Pai que educa, que orienta, que oportuniza, que é justo sim, mas infinitamente bom, misericordioso. Pois bem, nós fomos avançando, conhecemos a justiça com Moisés, conhecemos o amor com Jesus, mas precisamos recordar que quando ele estava naqueles momentos entre a última ceia e a crucificação, em que ele nos deixou grande parte daquilo que nós temos hoje, inclusive nos evangelhos, ele afirma em determinado ponto: eu vou para meu Pai, mas rogarei a Ele que vos envie um outro Consolador. E começou a descrever o que seria esse Consolador, que ficará convosco para todo sempre, que vos ensinará todas as coisas, que vos fará recordar o que eu vos tenho dito.
e foi dando características daquilo que nós viemos a constatar racionalmente, com a nossa perspectiva de fé de olhos abertos, com a chegada do Espiritismo à Terra no século XIX. A doutrina espírita, ela continua a revelação de justiça com Moisés. Ela continua e aprofunda a revelação de amor por Jesus. Ela é essencialmente cristã, ela é a própria moral do Cristo, mas explicada de forma ainda mais clara, evidente e profunda, porque hoje nós já temos condições, tanto quanto necessidade, de compreender essas perguntas que eu vou fazer agora com vocês. Quem somos? Já se perguntaram? Já olharam no espelho e perguntaram quem sou eu? Já tiveram dificuldade de saber? De onde eu venho? Para onde eu vou? Qual o sentido da vida na Terra? E por que eu sofro? Abençoadamente, o Espiritismo, que tem tríplice aspecto, ele é ciência, ele é filosofia e é religião na perspectiva de consequência moral do conhecimento que traz. Ele responde de forma muito clara todas essas perguntas. Percebamos como a verdade nos liberta nesse exercício prático agora. Quem sou? Espírito imortal. De onde venho? Filho de Deus, criado simples e ignorante, ser inteligente da criação. Para onde vou? Destinado à perfeição relativa, aquela que desenvolve todos os potenciais, mas não igual a Deus, porque Deus é um só. E destinado à felicidade, porque quanto mais perfeito eu sou no desenvolvimento das virtudes e na vivência do amor, mais feliz sou também. Todos nós vamos para a perfeição, o amor, a felicidade. Esse é o nosso destino inevitável. Qual o sentido da vida na Terra? A vida na Terra é para nós oportunidade de evolução intelecto-moral. A vida na Terra é para nós exercício constante de desenvolvimento de educação dos sentimentos, de aprimoramento da inteligência, do raciocínio, mas também de desenvolvimento de virtudes como o altruísmo, a humildade, a bondade, o amor, a paciência, a coragem, a fé. E qual foi a última pergunta que eu tinha feito? Por que eu sofro? Eu sofro porque desconsidero quem sou. Vivo como se eu fosse apenas um corpo. Então todas as dores do mundo me ferem muito mais. Porque o corpo é perecível, o corpo é mortal. E não se completa para mim sequer a noção de justiça, porque eu vejo, não é justo o que acontece com fulano ou comigo. Por que eu estou passando por essa enfermidade, essa dificuldade? E ele não. E aquele político que eu não gosto, que foi condenado por corrupção, mas agora o STF soltou ele também. A justiça não se completa para mim. Eu sofro quando desconsidero a minha essência. Eu sofro por uma orfandade falsa. Quantas vezes já nos sentimos sozinhos no mundo? Como se não tivéssemos um pai, e temos. Um pai que está em todo lugar, e isso não é abstrato. A presença de Deus nas nossas vidas é concreta, é uma realidade. E ela se expressa de formas tão múltiplas e tão evidentes, mas ainda assim nós somos capazes de toldar os próprios olhos para dizer que estamos sozinhos, que ninguém se lembra de nós, que nós estamos esquecidos e derrotados. Eu sofro porque, não considerando que estou destinado à felicidade, ao amor e à perfeição, eu me contento com menos do que isso. E então eu acabo me escravizando em comportamentos infelizes, assumindo riscos desnecessários, estabelecendo relações tóxicas, abusivas, vulnerando a minha própria autoestima, que não é o orgulho ou a soberba, mas é a consciência do valor que todos temos. Vejam, meus amigos,
o quanto a ignorância, no sentido de desconhecer essas realidades, é capaz de nos trazer grandes sofrimentos. E o quanto a verdade, ela é capaz de nos libertar de muitos desses condicionamentos infelizes que nós nutrimos como hábitos, como automatismos no dia a dia, e vivemos de uma maneira inconsciente, impensada, à margem daquela vida abundante que Jesus nos prometeu, nos convidou a termos. Estudar o Espiritismo significa tirar o véu, abrir os olhos, ampliar o espectro de responsabilidade, aprimorar a consciência, tornar-se, sim, mais senhor dos próprios passos, sem com isso se colocar numa posição de arrogância que desconsidere que quem governa a vida é quem a criou, que é Deus. E quem governa a terra é o Espírito mais perfeito que Deus nos deu a conhecer como modelo e guia, que é Jesus. Graças a Deus é Ele que governa a terra. Já pensou se fosse eu? Se fosse um de vocês? É consolador. Tudo isso é consolador. E aqui nós vamos encontrar um outro aspecto da importância do estudo do Espiritismo nas nossas vidas. Não se trata de uma liberdade que desgasta, de uma liberdade que consome, de uma liberdade que adoece. Trata-se de uma liberdade que consome. Quantas almas retornaram à espiritualidade por ocasião da pandemia? Quantas provações materiais, quanto desemprego, quantos conflitos atrozes. Nós sabemos que são aceleradores do progresso, que nos colocam de frente com as nossas mazelas íntimas e sociais, a fim de que elas sejam superadas. Mas nós também temos coração. Eu tenho certeza que esse centro espírita, como os nossos mais de 400 no estado, espiritualmente, virtualmente, não parou jamais. As pessoas continuaram sendo atendidas, né? De alguma maneira, com os conteúdos que chegavam, com o atendimento fraterno online, com as atividades de assistência e promoção social que foram ampliadas na pandemia na nossa rede de centros espíritas, muitas vezes, porque surgiu mais vulnerabilidade. Estudar o Espiritismo consola mesmo. É capaz de colocar um sorriso entre lágrimas. Não nos impede de termos dores, mas nos dá uma força, um entendimento, uma esperança, uma coragem incomparáveis. Agora, nós vamos conhecer lá no Livro dos Espíritos a questão 843, tratando justamente da lei de liberdade que nós estamos tratando aqui, a nos falar da pujança desse livre-arbítrio, que é uma grande alavanca de progresso e de evolução. Nós estamos aqui nesse momento fazendo um exercício de liberdade. Alguém veio sob coação? Alguém foi ameaçado? Que às vezes acontece. Né? A minha mãe está me contando no carro agora, quando a gente subia a serra, que na infância dela, recordando, eu já sabia, os parentes ameaçavam as pessoas com o espírito, né? Dizia, o fulano desencarnou, vai vir te puxar os pés. Vou contar uma coisa, como a gente é família, eu vou contar também. Só depois que ela entrou para o ESD, ela passou a dormir com os pés destapados. Porque é verdade, foi estudando Espiritismo que o medo do espírito se foi. Gente, e às vezes não é só o medo de puxar os pés, né? Às vezes a nossa liberdade ela fica tolhida por crenças cristalizadas, ou às vezes nós adotamos outras crenças. E eu não estou falando aqui de outras confissões religiosas, porque na sua imensa maioria todas elas conduzem a Deus. Eu estou falando de crenças materialistas, de crenças falsas, perigosas, que quando chegam à nossa liberdade, nos estimulam a comportamentos que nos aprisionam, não nos conservam livres.
Então vamos olhar para o livre-arbítrio a fim de que nós possamos apreciar a sua relevância e utilizá-lo com o cuidado e o valor que ele merece. O Livro dos Espíritos, portanto, diz-nos na questão 843. Pergunta de Allan Kardec: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Perguntei se alguém tinha vindo sob coação, porque é claro que nós escolhemos estar aqui. Mas nem sempre a gente admite. Eu adorei a alegria e o sorriso da Cíntia, nem precisava desse microfone para ela, né? Assim, abriu aquele sorriso. Ela não foi obrigada a ser presidente desse centro espírita. Mas às vezes a gente dizia, eu estou lá porque ninguém quis. Já viram isso? E aí a gente pergunta para a criatura, mas no teu caso, unicamente Deus revogou o livre-arbítrio, a lei de liberdade. Só tu não tivesse escolha. Nós temos escolha. E é isso que está dito aqui. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, a de agir, a de fazer. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Gente, nós fazemos escolhas o dia inteiro. Das mais simples às mais complexas. Cada um escolheu aqui o que ia vestir hoje. Escolheu o que ia comer. Se ia ficar na dieta, ia sair da dieta, porque hoje não é segunda-feira, né? A gente escolhe. Nós escolhemos como é que nós iríamos utilizar o nosso tempo. Quem é que nós iríamos priorizar nas nossas relações? De que forma nós íamos utilizar hoje a nossa inteligência? A nossa habilidade de comunicação? O que a gente postou nas mídias sociais, o que a gente assistiu, que stories a gente deu uma olhadinha mais lá no Instagram, o que a gente comentou. Isso tudo é uso de liberdade. Nós não somos máquinas, nós estamos constantemente escolhendo. E essas escolhas, elas se desenvolvem, nós trouxemos aqui alguns planos, algumas esferas em que as nossas escolhas se desdobram, e nas quais o estudo do Espiritismo nos auxiliará a conciliar verdade com liberdade e a também nos fazer perceber o risco das prisões. Nem toda prisão é um prédio com uma placa na frente dizendo instituição prisional. Não. Por vezes a fachada é muito bonita. O convite é muito atraente. E nós temos vivido realidades hoje, todos nós, meus amigos, estamos imersos em contextos socioespirituais que nos pedem muita lucidez. E como nós somos criaturas frágeis, especialmente quando sozinhos do ponto de vista da escolha do isolamento, verdadeiramente sozinhos nunca estamos. Deus está conosco, os benfeitores também, e os obsessores também. Não é para não querer destapar os pés, mas nós temos uma convivência permanente com os espíritos. Isso não é para gerar medo, é natural. E essa convivência, ela estabelece vínculos e sintonias. Qual é o fator de sintonia? As minhas escolhas, os meus hábitos, os lugares que eu frequento, física e mentalmente. É o botãozinho do rádio, não é? Eu estou ali dentro do meu carro, na minha casa, existem dezenas de rádios aqui em Caxias, né? AM, FM. Eu vou ouvir aquela em cuja sintonia eu girar o meu botão. Assim o é. Neste momento aqui existem muitas ondas mentais que se entrecruzam e nós não vemos, nós percebemos, sentimos, que são as nossas, dos espíritos queridos que estão conosco, e em todos os lugares isso se dá. Então, é muito importante que nós saibamos cuidar da própria liberdade, mas sem desconsiderarmos que constantemente estamos sendo influenciados e influenciando nesta rede, nesta teia. E o primeiro aspecto dela que nós separamos aqui é a própria intimidade. Como é que anda a relação consigo mesmo? Até tomar um copo d'água enquanto vocês pensam.
que assim eu penso também, né? Como é que nós estamos nos relacionando conosco mesmos? Como é que anda o uso da nossa liberdade? Quantas vezes no nosso dia nós temos tido momentos de refletir e de significar aquilo que nós estamos fazendo? É impressionante como nós podemos, infelizmente, abrir mão da nossa liberdade e repetirmos padrões. Repetirmos padrões. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sei que ele é um exemplo delicado, mas aqui no Centro Espírita a gente fala de todas as questões da vida, numa perspectiva de diálogo lúcido. Subiu muito durante a pandemia o consumo de bebida alcoólica. E nós temos hoje vastos estudos científicos, se nós estivermos falando apenas da ciência do mundo, evidenciando que não há níveis seguros para esse consumo. Quando nós recebemos um espírito na reencarnação nas nossas casas, quando nós próprios estamos aqui reencarnados, nós não temos a memória fática completa de toda a nossa trajetória. Alguém aqui pode me descrever agora as suas últimas 127 reencarnações? Não, né? Só até a 125. E nem precisamos levantar esse véu. Ele é um véu em nosso favor. Mas as características que trazemos conosco, elas podem ser observadas nas nossas tendências. Só que essas tendências nem sempre elas são tão evidentes. Vou dar-lhes um exemplo real aqui. Filho de um companheiro espírita, trabalhador nosso, do movimento há muitos anos. Ele ganhou um copinho de vidro, desses copos pequenininhos, assim, mais espessos, do avô. Mas ele não usava uma madeira, outra coisa. Um dia ele pediu para beber água naquele copinho. E ele estava com 3 anos de idade. Ele bebeu a água no copinho e bateu o copinho na mesa, olhou para o pai e disse com aquele jeitinho de criança ainda: que saudade de tomar pinga com os meus amigos. 3 anos. O pai espírita, a mãe espírita e evangelizadora passaram a observar especialmente as tendências daquele espírito. E o pai deu-se conta do seguinte: que embora ele não tivesse o hábito do consumo alcoólico, ele ganhava bebidas de presente das pessoas, dos clientes inclusive. E estavam todas ali em casa. E ele então, poucos anos depois, convidou o filho a jogarem fora juntos aquilo ali. O menino já estava por volta dos 5 anos. E eles foram jogando fora e o pai dizendo que aquilo não era bom para ele, não era bom para ninguém, então iam colocando fora. E o menino, num estado de sofrimento, dizia: a alegria de uns, tristeza de outros. Se insurgindo contra aquilo que estava ali. Eu conheço esse rapaz. Ele hoje é adulto, é um profissional, uma pessoa que está equilibrada, que está bem. Mas ele diz: eu nunca bebi nessa reencarnação, mas eu tenho certeza que se eu começar eu não paro. Às vezes é evidente assim, mas às vezes não é. E eu estou falando da intimidade e dessa circunstância porque não se trata apenas do álcool. Ele é alguma coisa que talvez nós tenhamos colocado um verniz um pouco maior, mas que estatisticamente se conecta com a imensa quantidade dos nossos suicídios, das depressões, dos homicídios, da violência. Mas os nossos jovens, e que bom que nós temos muitos aqui, inclusive jovens de meios socioeconômicos bastante privilegiados, eles estão imersos em culturas que a gente chama de normose. Quem cunhou esse termo foi um psicólogo francês chamado Jean-Yves Leloup, e que tem um discípulo aqui no Brasil que chama Pierre Weil, e eles inclusive publicaram uma obra falando da normose. O que é a normose? A normose é uma normalidade enferma. São aqueles comportamentos que nós entendemos como normais, mas que resultam em dor, em suicídio, em morte e em depressão. E essa normose, ela tem se alastrado, silenciosamente ou não, durante a nossa pandemia também, na nossa juventude. É até meio glamouroso
o MD, a bala, já ouviram falar esses termos? São drogas. Drogas sintéticas. E elas são consumidas nos meios mais socialmente estimulados, aceitos que nós podemos encontrar. Eu moro em um condomínio de classe média lá em Porto Alegre. E eu tenho muitos jovens médicos que são meus vizinhos médicos. E às vezes eles estão na piscina do prédio e um deles sai para ir na porta receber o traficante que vem entregar a droga para a balada que começa logo mais. Não se tem mais a perplexidade muitas vezes. E por que é que nós estamos enganando os nossos sentidos em uma busca de euforia? Por que nós estamos tentando preencher um vazio quimicamente? Porque, em verdade, a nossa consciência, ela grita. Quando nós estamos em pecado, o que é o pecado? Já sabemos a essa altura. Quando nós estamos desviados de nós mesmos, esquecidos daquelas perguntas e respostas que fizemos aqui. E o resultado desta intimidade que não busca espiritualidade, que não busca alimentar o espírito imortal que nós somos, e ele se alimenta da boa leitura, ele se alimenta dos bons diálogos, ele se alimenta das imagens saudáveis, ele se alimenta do trabalho no bem. O espírito se alimenta essencialmente de caridade. Mas quando nós tardamos a reconhecer tudo isso, nós temos que tentar preencher o vazio de outras formas. E ainda não fomos capazes, como humanidade terrena, de fazer diminuir de um ano para o outro as estatísticas mundiais de depressão e suicídio. Dizia-se que era o mal do século. O século virou e ele continua sendo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos pequeninos. Às vezes é pela dependência química, às vezes é pela sexolatria, por uma busca de prazer, que é como beber água salgada para matar a sede. A gente vai precisando de uma frequência cada vez maior, de uma diversificação de parceiros, quando na verdade as pessoas se exaurem, as relações se exaurem. Aí nós chegamos naquele segundo ponto que está ali. De que forma a verdade, aqui entre aspas, que é o entendimento da nossa realidade espiritual, ela precisa impactar nos nossos relacionamentos, a fim de que nós tenhamos liberdade e não prisão. Como é que é essa cultura que anda aí dos relacionamentos abertos? Né? Tem isso aqui na Serra também? Não vão mais querer me convidar nessa que fico tratando essas questões assim, né? Mas abençoadamente o Espiritismo ele pode lançar luz sobre todas as questões da humanidade. Existe um escritor há pouco desencarnado, que é uma pessoa muito reconhecida no mundo, chamado Zygmunt Bauman. Uma das obras que esse estudioso da vida humana produziu se chama Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos. Vale a leitura. O Espiritismo, e isso que é muito bom, ele se relaciona com todos os campos de conhecimento, sem perder a sua identidade, o seu grupo. Mas ele dialoga com outros campos do conhecimento, com a filosofia, com a sociologia, inclusive. E o que ele chama de amor líquido? Esse padrão de relações que são utilitaristas. Eu estou com as pessoas enquanto eu não encontro dificuldades mais profundas. É por isso que o Eliezer do Big Brother ele já passou por 3, 4 pessoas ficando na casa. Não me digam que vocês não sabem o que está acontecendo lá. Dêem uma olhada porque é uma experiência humana. Assim. Não é para ficar viciado naquilo, mas quando a gente olha como um laboratório de observação e a influência social, tem um sujeito lá, o irmão nosso, que ele já ficou pelas minhas contas com 4 pessoas diferentes dentro da casa. E aí ele teve uma crise num diálogo desses, e ele chegou a dizer assim: eu não recebi afeto nenhum quando eu era pequeno, por isso que eu sou assim. Sabe aquele momento de catarse? E a gente fica olhando. Muitas vezes as relações líquidas é porque nós temos medo de sermos percebidos como somos verdadeiramente e não sermos aceitos. As relações líquidas, elas se estabelecem quando eu não percebo que o meu marido, a minha esposa, o meu companheiro, a minha companheira, o meu colega de trabalho, o meu colega de centro espírita, antes de mais nada,
é filho do mesmo pai que eu, e a nossa relação ela tem um sentido espiritual, que é contribuir para a evolução de ambos. Nós ainda não ostentamos perfeições completamente desenvolvidas. Está em A Lei de Sociedade, no Livro dos Espíritos. Nenhum homem possui faculdades perfeitas. É convivendo uns com os outros que nós nos completamos. Faculdades completas, aliás, é convivendo uns com os outros que nos completamos. Então, o relacionamento, ele não é e não será um mar de rosas. São raríssimas as relações na Terra que são dotadas de pleno e absoluto equilíbrio, em que as criaturas concordam plenamente, em que elas não se frustram, em que elas não apresentam as suas carências, as suas dificuldades, as suas tendências, o que não significa que nós devamos, por um lado, nos submeter ao abuso ou à violência. É claro que não. Mas também nós não podemos descartar pessoas como se fossem outras. E é nesse campo dos relacionamentos líquidos, que nos considera como números, que surgem de novo os laivos da poligamia, que está lá no nosso pretérito, como sendo um formato familiar que trazia laços superficiais. A família mais antiga era a unidade de produção, não é? Viviam no mesmo teto, mulher, as chamadas concubinas, o marido e uma quantidade imensa de filhos. E aquelas criaturas sequer se reconheciam do ponto de vista afetivo. Foi com o advento lá da Revolução Industrial que as jornadas de trabalho ficaram muito longas, as mulheres foram trabalhar inclusive nas fábricas e a família toda ocupada ficou menor. Surge uma família nuclear em que as pessoas também se estreitam mais nos laços. Quando a gente volta nesse esforço de poligamia, nós não estamos aqui fazendo um discurso careta, nós estamos pensando racionalmente sobre isso. Significa que nós estamos ainda resistindo, querendo superficializar, porque me serve o humor dele, me serve a competência profissional daquele ali, e me serve também a paciência desse aqui e a beleza daquela outra. Mas a tristeza dela eu não quero. A insegurança dele eu não quero. Os medos dela eu também não quero. E a gente imagina que é um cardápio, que são espíritos imortais. Quando a gente se vê como espírito imortal, a gente se liberta dessa superficialidade. Os relacionamentos, por mais desafiadores que sejam, continuam sendo, mas eles adquirem propósito. E então eles nos nutrem. Se nós pensarmos na política, temos desafios nesse campo, será? Meus amigos, a gente trata das questões sempre com muita franqueza e com muita tranquilidade. Nós não estamos a salvo no movimento espírita dessas influências. Muitas vezes tem surgido inclusive perplexidade e desunião no nosso meio por invigilância nossa. E porque não estudamos em profundidade a doutrina espírita a ponto de conseguirmos submeter essas realidades provisórias da política do mundo à política do Cristo, que essa é definitiva porque ela descende da lei divina, que é imutável e que consiste em fraternidade. Essa é a regra política mais poderosa. É a regra jurídica fundamental. Porque uma vez que nós somos filhos do mesmo Pai, e essa é uma das verdades que o Espiritismo consolida e evidencia, que é a existência de Deus como causa primeira de todas as coisas, inclusive causa primeira em nós. Quando nós reconhecemos essa paternidade divina, o resultado é que somos fratos, que significa irmãos. Isso deixa de ser uma ficção. Isso deixa de ser uma realidade abstrata. Irmãos não guerreiam. Irmãos não invadem países. Irmãos não se esquecem em leitos de hospital. Irmãos não se exterminam por discordâncias. Irmãos não distorcem falas de irmãos por supremacia ou por poder. Então, quando o Espiritismo chega em nós, que alguém deve estar pensando, eu queria que o fulano estivesse assistindo essa palestra. Já pensaram nisso?
Aí a gente vem ao grupo de estudo e diz assim, mas tu sabe que esse encontro de hoje foi para minha mulher. Na pandemia acontecia às vezes, a gente está com as câmeras abertas e alguém fazia assim, ó. E aí quando a gente via, chegava mais um membro. Aconteceu com vocês, assim, além de muitas outras coisas, né, engraçadas, difíceis das câmeras. Mas, porque às vezes a reflexão chega e a gente não reconhece que ela é para a gente, e a gente então transfere, terceiriza para o outro. Mas quando as verdades que o estudo da doutrina espírita traz se consolidam na nossa intimidade, nas nossas relações, elas se refletem em toda a vida social. O que explode numa guerra, meus amigos, é orgulho e egoísmo. O que deteriora uma competição política é orgulho e egoísmo. O que está na base da corrupção é orgulho e egoísmo. O que está no cerne da criminalidade, das famílias que se desagregam muitas vezes, dos conglomerados empresariais, porque eu trabalho todos os dias e que vejo que a crise deles não é essencialmente econômica, é sempre ética. Pode que eu perca algum cliente se estiver me ouvindo, mas é verdade. Então, qual é a importância do estudo do Espiritismo nas nossas vidas? É caminharmos de olhos abertos. É uma vida consciente. É preservarmos a liberdade sem transformá-la em fonte de sofrimento e de novas prisões. Por que eu coloquei liderança ali naquele último ponto? Porque a liderança é influência. A liderança é a competência de influenciar pessoas a trabalharem entusiasticamente. Entusiasmo significa com Deus em si mesmo. Trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos comuns. E aqui vai a alavanca da liderança, que é inspirando confiança pela força do caráter e do amor. Esse é o conceito de James Hunter, que está lá em Um Monge Executivo, e que é inteiramente de acordo com as lições de Jesus, porque os grandes estudiosos de liderança do mundo estudam Jesus, independentemente da sua religião. Alguém aqui é líder? Quem aqui é líder? Uma mãozinha. Alguém aqui é vizinho de alguém? É pai? É mãe? É irmão? É colega? É amigo? Então vou voltar a fazer a pergunta. Alguém aqui influencia outras pessoas? Sim. Então nós exercemos alguma liderança. Agora a questão é, qual liderança? Porque a liderança que nós queremos exercer é uma influência salutar e transformadora, a fim de que nós possamos viver gradativamente o mundo com que sonhamos. Nós temos ouvido falar sempre da transição planetária. E às vezes parece que a gente senta assim, olha o noticiário e diz, mas quando é que isso chega? Como é que é? Porque nós somos imediatistas, né? A gente acha que... Pois é. Eu posso dizer para vocês que nem todos nós habitamos o mesmo mundo. Nós dividimos a mesma casa planetária, mas existem mundos íntimos, psicosferas, ambientes espirituais diferentes. Há pessoas que estão imersas em ambientes sociais muito difíceis e que têm uma paz. E há outras criaturas que estão às vezes transitando entre artes e palacetes porque aquela é a sua realidade. E aqui não vai nenhum julgamento, mas que nem sempre tem a tranquilidade que a criatura mais simples tem. Por quê? Porque cada um de nós vive o círculo de influências que recebe e que exerce. E essas influências, elas não são inevitáveis. Elas são escolhas livres. Então, em última instância, meus amigos, o estudo do Espiritismo é importante para que cada um de nós viva na sua plenitude, para que as nossas relações se tornem cada vez melhores. É importante, eu trouxe o exemplo da política, porque eu sei que está todo mundo incomodado de alguma forma, independentemente da sua convicção. Mas é importante para que cada um assuma o seu papel
Viva desde já a regeneração. É possível. Com desafios, com lutas, sim. Mas nós podemos ter a paz do Cristo. Ele nos deu essa paz. É uma paz que ela vem carregada de boas lutas, mas que também vem com tantas alegrias verdadeiras que só podem decorrer do dever. Por isso, meus amigos, chegando já aos momentos finais da nossa reflexão, nós fomos buscar lá com o nosso querido Emmanuel, através, mais uma vez, da mediunidade de Chico Xavier, na obra Palavras de Vida Eterna, no capítulo 24. Esta reflexão final, em que o benfeitor nos diz: reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim, e nós grifamos, a felicidade de obedecer a Deus construindo o bem de todos. A liberdade é a felicidade de obedecer a Deus construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base